Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia maravilhoso, um dia bonito, uma manhã em que as aves cantam, o sol brilha e uma manhã extraordinária para que nós possamos começar louvando a Deus, buscando a sua palavra, engrandecendo o nome do nosso Criador, do nosso mantenedor e do nosso Salvador. Então que nós sejamos mais conhecedores de sua palavra e nós sejamos mais pessoas obedientes ao nosso Criador, ao nosso Deus. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto e o título é Não há nenhum outro nome debaixo do céu. Ontem nós ficamos com duas perguntas, que a primeira diz assim: no dia do juízo, como é que Deus vai lidar com as muitas pessoas que não o conheceram? E a segunda: há salvação fora do conhecimento do plano de redenção em Jesus? Alguns cristãos têm a convicção de que aqueles que ouvem e aceitam o Evangelho de Cristo serão salvos, e aqueles que não ouvem e não aceitam não serão salvos. Alguns outros dizem que se não estiverem em sua denominação e não seguirem a doutrina daquela denominação, as pessoas não serão salvas, independentemente se elas fazem parte de outra denominação cristã ou não. Por exemplo, em 1302, em sua bula papal, o Papa Bonifácio VIII declarou: é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Alguns protestantes também ensinam algo parecido com isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Vamos ler em Atos capítulo 4, versículo 12. E vamos entender um pouco o que essa passagem está dizendo e como devemos entender as palavras escritas nesse texto. Que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As palavras desse texto são muito claras. A salvação se encontra apenas em Jesus, porque não foi dada a nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Mas nós temos que ver esse texto, o que ele está dizendo. Aqui não está dizendo, por exemplo, que precisamos conhecê-lo para que sejamos salvos. A escritora cristã Ellen White, no seu livro O Desejado de Todas as Nações, página 638, escreve assim: há entre os pagãos aqueles que servem a Deus sem o verdadeiro conhecimento, a quem a luz nunca foi levada por agentes humanos. Entretanto, não se perderam. Embora desconheçam a lei de Deus escrita, ouviram sua voz a lhes falar por meio da natureza e praticaram o que a lei requer. Suas obras mostram que o Espírito Santo tocou o coração deles e são reconhecidos como filhos de Deus. Então, há pessoas que não conheceram a Deus, mas mesmo assim o serviu. Mesmo não tendo ouvido falar da sua palavra, eles sabiam o que era certo, o que era errado por meio da natureza, por outras revelações. Então, não é preciso conhecer a mensagem de Deus para ser salvo. E aqui eu estou falando das pessoas que não tiveram acesso à palavra de Deus nesses muitos séculos, como eu falei no vídeo passado. Muitas pessoas morreram sem ouvir falar de Deus ou da salvação de Jesus, da graça de Jesus. E ainda morrem, porque em muitos países é difícil o acesso da palavra de Deus. Então muitas pessoas vivem e morrem sem ao menos conhecer. Mas
obedecem a Deus por meio de revelações da natureza ou outras revelações. Então Deus ele vai ter sempre esse sistema de saber lidar com essas pessoas. E no julgamento final ele saberá lidar e será justo. Então, nós não devemos afirmar que as pessoas de outras denominações não serão salvas. Deus tem filhos espalhados por todos os cantos. Todas as denominações Deus tem filhos. Deus tem filhos sinceros, pessoas que serão salvas. Não é preciso estar em uma determinada denominação para que sejamos salvos. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que obedecer a Deus e estarmos no lugar onde nós vemos realmente na Bíblia que aquele lugar segue os mandamentos de Deus, que aquele lugar segue as coisas que a Bíblia nos ensina. Que hoje você possa refletir um pouco mais sobre isso e que nesse dia você possa abrir o seu coração para as verdades bíblicas, abrir o seu coração para aceitar as verdades que a Bíblia nos revela. Independentemente do que o nosso pastor, ou o padre, ou um bispo, ou um ancião nos diz, mas o que a Bíblia está querendo nos dizer. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é ela que nós devemos obedecer. Então, meus irmãos, fiquem com Deus e até amanhã, no estudo onde veremos quanto alguém precisa saber. Quanto é que alguém precisa saber? Então, até amanhã. E fiquem com Deus.